Meninos, então vamos continuar com a revisão da prova Brasil. O próximo tópico são as coordenadas cartesianas. Então você coloca o título aí, coordenadas cartesianas. Eu vou explicar um exemplo, tá? Você vai copiar, ó. Coloca coordenadas cartesianas e você vem para essa questão aqui, ó. Então nós vamos observar a figura, tá certo? E ele pede as coordenadas que marcam os olhos. Observa, os olhos. Então, se você ver aqui, ó, esse olhinho aqui, ó, ele está na coordenada, coordenada, ó, o eixo X, ó, e esse aqui é o eixo Y. Este olhinho está no 3 e no menos 3, ó. Quais são as coordenadas? 3 menos 3. E esse outro olhinho, 6 menos 3. Tudo bem? Então, você tem quais coordenadas aqui? No primeiro olhinho, você tem 3 menos 3. Então, você tem aqui, lá no exemplo, você tem a 3 menos 3. E no segundo olhinho, 6 e menos 3. 6 e menos 3. Qual que é essa alternativa? Ó, 3 e menos 3, 6 e menos 3. Tá vendo que aqui ele colocou o contrário, pessoal? Ele colocou menos 3 primeiro, então tá errado. Primeiro é esse valor que é o do x, ó, é do eixo x. Então primeiro é o 3, depois é o menos 3, tá vendo? Primeiro é o 3, depois o menos 3. Primeiro é o 6, depois é o menos 3. Então resposta 3 menos 3, 6 menos 3. Letra B. Resposta letra B. Beleza? Resposta letra B. Vamos para o próximo tópico. Então, você vai copiar isso aqui, responder, e é a alternativa B de bola. B de bola. 3 menos 3, 6 menos 3. Isso é coordenadas. Coordenadas no eixo X, coordenadas do eixo Y. Lembrando que eu pego primeiro a coordenada do eixo X, depois a coordenada do eixo Y. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é triângulo retângulo. Nós vimos recentemente o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então você copia isso aí no seu caderno. Eu vou explicar dois exemplos. Então vamos lá. Deixa só eu pegar no meu material só um minutinho, tá bom? Só um minutinho. Ó, qual é o exemplo? É esse aqui, ó. É esse exemplo aqui que você vai copiar, ó. Tá? Então, você vai copiar. Isso aqui não. É esse aqui, ó. Então, vamos lá. Então, você vai colocar o título, triângulo retângulo, essa observação no teorema de Pitágoras. E exemplo 1, você vai copiar tudo isso aqui. Observa a figura abaixo que representa uma escada apoiada em uma parede, que forma um ângulo reto, com o solo. O topo da escada está a 7 metros de altura. Então aqui é 7 metros, ó. O topo da escada está a 7 metros de altura. E o seu pé da escada está afastado da parede 2 metros. Então, você tem um triângulo, a escada mede aproximadamente o valor do x. Então, observa um detalhe aqui. Então, você tem um triângulo aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui rapidão. Você tem aqui, ó, a parede. Você tem aqui, ó, o pé da escada, a sombra e a escada, ó. Aqui a escadinha aqui, ó. Aqui a escadinha aqui, ó. Ele quer o comprimento da escada, que eu vou chamar de x. Aqui você sabe que é um ângulo de 90 graus. Ele fala que no topo da escada até no chão tem 7 metros. E ele fala que a escada, o pé da escada está 2 metros da parede. Então aqui é 2 metros. Entendeu que é o esquema? Então é esse que é o desenho. Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é esse onde o ângulo de 90 aponta. Esse aqui é cateto, o 7.
e o 2 também é cateto. Vamos jogar na fórmula? Que jeito que fica, pessoal? Que jeito que fica? Fica o seguinte, hipotenusa ao quadrado fica x quadrado, que é igual cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado. Essa ordem não interessa. Então fica x quadrado, 7 vezes 7 dá 49, 2 vezes 2 dá 4. Então fica x quadrado, 49 com 4, não dá 53. Qual a operação inversa de potência? Não é raiz? Raiz e raiz? Você corta, aí presta atenção. Você vai achar que o x é raiz de 53. Não é raiz exata de 53. Certo? Agora presta atenção. Se você olhar aqui na resposta, não tem raiz de 53. Então o que ele fez? Ele calculou o valor aproximado de raiz de 53. Presta atenção nisso que eu vou explicar agora. Presta atenção. Então você pega a raiz de 53, você vai fazer aqui no cantinho, ó, raiz de 53, ela está entre duas raízes. Uma raiz quadrada perto de 53 é a raiz de 49. É a raiz de 49. E uma maior, mais próxima à raiz quadrada, é a raiz de 64. Então você está calculando os valores próximos de raiz de 53. Então você tem a raiz de 49, que é 7, e a raiz de 64, que é 8. Concorda? Então eu tenho certeza que a raiz de 53, a raiz quadrada de 53, está entre 7 e 8. Então ela vai ser 7, alguma coisa. Então a raiz de 57 vai ser, de 53 vai ser 7, alguma coisa. Observa que aqui agora eu tenho a resposta, ó, 7,3, aproximado. Aproximado. Se você pegar a calculadora, vai dar 7,3, pontinho, 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 pontinho. Então acabou a questão. Essa é a alternativa. Qual a alternativa que está marcada aí? A letra C. A letra C é o valor da escada, 7,3 metros. Então, a gente utiliza o Pitágoras, só que a gente achou raiz de 53. Raiz de 53 está entre raiz de 49 e de 64. Por que que eu sei? Você vai pegar as raízes exatas mais próximas de 53. A mais próxima, menor, é as 49, porque é 7 vezes 7. Não repara o valor, o som não, pessoal, que eu estou gravando um vídeo, infelizmente pode acontecer. E a raiz mais próxima, depois do 53, é a 64, que dá 8. Então eu tenho certeza absoluta que a raiz de 57 está entre, de 53, está entre 7 e 8. E vai ser 7, alguma coisa, e a alternativa C, beleza? Vamos para a questão 2 agora. A questão 2, pessoal, presta atenção. Então você tem que copiar esse a questão 1 e a resolução dela. E a resolução dela. Então copia o enunciado e a resolução dela. Beleza. Vamos para a questão 2. A questão 2, só um minutinho. A questão 2 é essa aqui, ó. Interessantíssima essa questão. Caiu na OBMEP, caiu nas Olimpíadas de Matemática. Essa questão aqui não, ó. Tá? Essa questão aqui não. Só a questão 2. Você vai copiar tudo isso aqui, ó. Copiar em uma dessas alternativas. A formiguinha sai do ponto A e ela precisa chegar no ponto B. Qual é o menor caminho que ela vai fazer? O menor caminho, pessoal, é esse aqui e esse aqui. Concorda? Esse caminho aqui nós temos que descobrir quanto que vale, que é o mesmo desse. Que, na verdade, isso aqui é uma diagonal de um retângulo. Esse retângulo é 4 e 3. Eu tenho que calcular a diagonal. Então, vamos calcular? Então, eu vou pegar e vou desenhar isso aqui, ó, esse retângulo, ó. 3 e 4. Nós temos que calcular esse lado aqui, ó, porque é o mesmo desse que é o mesmo desse. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou desenhar.
Vou desenhar esse triângulo aqui para você, ó. Então, você tem aqui. Pelo meu desenho, eu tenho que calcular esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de x. Pelo meu desenho, aqui é 4 e aqui é 3. Observa. Aqui o meu desenho. 4 e 3 aqui é um ângulo reto. Ó. Quem é a hipotenusa aqui nesse caso? Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? É o x quadrado. Aí fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Concorda comigo? Então vai ficar da seguinte forma. Vai ficar x quadrado, que é igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. Igualzinho aqui. X quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4 é 16. 16 mais 9 não dá 25? Como que eu faço para fazer a operação inversa de potência? Não é raiz? Corta. X é igual a raiz de 25. Opa! Eu achei que esse cara vale 5. Mas calma. A formiga, ela vai partir daqui, que eu sei que é 5, ela vai andar mais 5 e ela vai andar esse espaço aqui, que é 4. Então, na verdade, ela é 5 mais 5, 10, mais 4, 14, alternativa B. Tudo bem, meninos? Então, a formiga, ela vai, ó, do ponto A, a formiga, ela vai do ponto A, ela vai fazer isso, depois ela vai fazer isso, depois ela vai fazer isso. Aqui é 5, oh meu Deus, só um minutinho, pessoal. Aqui é 5, 5 e 4. 5, 5 e 4. Se você somar, não vai dar 14? Nesse caso, 14 centímetros. Qual que é a alternativa 14 centímetros? É a alternativa B de bola. Então, em outras palavras, a formiga saiu do ponto A e foi até no ponto B. O menor caminho é esse. É esse. Ó, 5 mais 5, 10, mais 4, 14. 14 centímetros, letra B. A resolução está aqui. Então, você vai copiar todo esse esquema aqui, o desenho, vai copiar as respostas e vai colocar lá, vai copiar a resolução e vai marcar a resposta, letra B. Então, estão aí as duas alternativas do teorema de Pitágoras do triângulo retângulo. Até o próximo vídeo, pessoal.